Hoje vamos explorar um evento que marcou profundamente o curso da história europeia, a Dieta de Worms. Imagine a cidade alemã de Worms em 1521, um pouco mais de 7.000 habitantes. De repente, ela se transforma no epicentro do poder, reunindo nobres, clérigos, soldados e até mesmo artistas e mercadores. Tudo isso enquanto o jovem imperador Carlos V convoca sua primeira grande assembleia. Mas essa reunião não era apenas política, ela tinha um ingrediente explosivo, a controvérsia religiosa de Martinho Lutero. Carlos V, que mal falava alemão, mas era coroado imperador do Sacro Império Romano Germânico, enfrentava o desafio de lidar com a revolta de Martinho Lutero, um frade que questionava abertamente os ensinos da Igreja Romana. Apesar de Lutero já ter sido excomungado, a Dieta decidiu dar-lhe uma chance de se explicar. Será que Lutero cederia e se retrataria de suas ideias para salvar sua vida? Ou iria permanecer firme mesmo diante da ameaça da morte? Pois bem, a Dieta de Worms ocorreria entre 28 de janeiro a 25 de maio de 1521. Ela foi aberta com uma missa solene na catedral, mas durante todo o período da Assembleia, a cidade também se tornou um centro de entretenimento. Ali havia torneios, banquetes, excursões, música, festas, tudo que ajudava a suavizar o tom sério das discussões. Milhares de pessoas de diferentes origens e classes sociais se reuniram ali, não apenas para deliberações e trabalho, mas alguns em busca de simplesmente se divertir. E em alguns casos, para atividades menos nobres, como pequenos crimes e furtos também. Em 13 de fevereiro, a Assembleia ouviu o núncio papal, que defendeu a excomunhão de Lutero e solicitou que os príncipes da Alemanha o tratassem como um herege, de fato. Frederico da Saxônia, ausente por motivo de saúde desta sessão, não participou nem ouviu o núncio papal. A maioria dos príncipes, apoiando a posição do núncio, concordou que não havia necessidade de trazer Lutero, e Carlos V declarou que a sentença da Igreja deveria ser aplicada em todos os seus domínios imperiais. Os livros de Lutero então foram proibidos e destinados para queima. Entretanto, quando o decreto foi votado em 19 de fevereiro, surgiram resistências, e não apenas de Frederico. Alguns outros príncipes queriam ter a oportunidade de ouvir Lutero diretamente. Carlos V, com um pai de origem germano-borgonhesa e uma mãe espanhola, teve uma educação francesa e se tornou rei da Espanha com 16 anos após a morte de seu avô Fernando o Católico. Aos 19, foi eleito imperador da Alemanha, sucedendo seu avô Maximiliano I. Apesar de ser um monarca de grande porte, o jovem imperador entendia que o seu papel, apesar de ser defender a cristandade e a igreja, deveria ser agir com cautela para não perder o apoio dos príncipes da Alemanha, especialmente Frederico, que o ajudara na eleição recentemente. Assim, o Carlos decidiu contrariar o núncio papal e convocou Lutero para Worms. A convocação não era para debater doutrinas, mas apenas para confirmar se ele havia escrito certos livros. A carta de convocação do imperador foi enviada em 6 de março de 1521, com a garantia de que Lutero teria 21 dias de salvo-conduto. O Martinho se sentia orgulhoso, mas ao mesmo tempo cheio de medo, lembrando-se do destino de Jean Hus, que, mesmo com o salvo-conduto na mão, foi preso e executado. Aquele documento chegou a Wittenberg em 26 de março e em 2 de abril Lutero iniciou sua viagem para Worms. Enquanto ele viajava, ele foi saudado calorosamente em diversas cidades. Em 6 de abril, passou por Erfurt. Ali a população inteira foi até ele para saudá-lo. No dia seguinte, pregou na igreja, lotada de gente. A viagem prosseguiu e Lutero já sentia dores físicas durante a viagem. Ele atribuiu seu desconforto a talvez algum tipo de ação demoníaca, mas possivelmente era mesmo resultado de tensão nervosa. Ele já havia se defendido em outras ocasiões, mas nada se comparava agora ao ter que falar diante do próprio imperador. Em 16 de abril, ele chegou a Worms, sendo convocado para a audiência
logo no dia seguinte. A sala estava lotada quando ele entrou para falar perante o jovem imperador. Os oficiais o advertiram que era apenas para falar quando fosse perguntado e responder apenas as perguntas feitas. Sem uma comissão para julgar suas doutrinas, ele foi questionado se reconhecia a autoria dos livros e se retratava de suas ideias. Lutero confirmou ser o autor de cada uma daquelas obras, mas sobre a segunda questão, pediu um tempo para deliberar. O imperador, sem muita paciência, lhe deu um dia. No dia seguinte, ele voltou e a plateia estava ainda maior do que no dia anterior. Lutero reafirmou que era o autor de todos os livros e insistiu que só poderia renunciar a qualquer parte destas obras se ele fosse convencido por meio das Escrituras Sagradas. A famosa frase de Martinho Lutero foi essa: estou convencido pelas Escrituras e minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso nem quero me retratar, pois é perigoso agir contra a consciência. A resposta de Lutero irritou o imperador, que logo o dispensou da Assembleia, declarando-o proscrito em 19 de abril. O edito oficial seria publicado depois, mas Lutero foi instruído a deixar a cidade imediatamente. Ele começou o retorno para Wittenberg, mas ele já sabia que não chegaria lá. Isso porque o príncipe Frederico arquitetou um plano para salvar sua vida. Na volta, ele seria raptado. Para todos os efeitos, ladrões ou camponeses irritados com sua pregação o teriam levado embora. Mas, na verdade, ele foi levado por cavaleiros leais a Frederico para um castelo em Wartburg. A notícia de seu desaparecimento se espalhou logo pela Alemanha, e muitos especulavam que ele havia sido morto, ou talvez até mesmo fugido para o exterior. O Edito de Worms foi finalmente proclamado em 22 de maio de 1521, o que formalizou a proscrição de Lutero no Império. Mas a sua aplicação foi muito limitada devido às complexas relações políticas naquela época. O príncipe da Saxônia vai proteger Martinho até o fim de sua vida. O documento dizia que qualquer pessoa que o encontrasse poderia prendê-lo ou mesmo matá-lo. Mas isso nunca aconteceu. Isso porque Lutero tomará o maior cuidado para nunca sair do território sob o controle do príncipe da Saxônia. Além disso, com o passar do tempo, ele conquistará cada vez mais admiradores, ou seja, além de Frederico, outros príncipes do império passarão também a defender Martinho. A acusação de heresia ou crime não vai impedir que Lutero se torne a figura central no movimento que vai dividir para sempre a cristandade ocidental. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, compartilhe com seus amigos e dê o seu like. Isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a divulgar o nosso conteúdo. Eu tenho 2 cursos EAD para te oferecer. Basta apontar o seu celular para o QR Code e fazer a sua inscrição. O link para se inscrever também aparece no comentário deste vídeo. Do outro lado da tela aparece para você uma sugestão de 2 vídeos para você continuar assistindo o meu conteúdo. Até a próxima, se Deus quiser.